Vulgar Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais uns 5 minutinhos de Morato. Aqui, na verdade, quase um spin-off, falei bonito agora, né? De um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre a questão transcendental de boina ou boné. Uma quase brincadeira, porque é uma discussão que surge com os meus alunos. Eu estou sempre usando um boné que usualmente, que tradicionalmente, que cotidianamente as pessoas chamam de boina, inclusive as pessoas que usam chamam de boina, e eu só fiz um pequeno reparo de que tecnicamente aquilo não é uma boina. Olhemos para a definição e era isso mesmo. Causa ainda polêmica, uma vez, depois de todo esse embate, ainda teve um questionamento de um aluno mas quem que disse isso? Isso ele quis dizer a definição. Acho interessante então a gente aproveitar isso, porque mesmo que pareça uma brincadeirinha, as brincadeiras têm um fundo sério, como dizia o meu amigo Alberto Caeiro. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas nos degraus da porta de casa, graves como convém a um deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. A ideia de que as brincadeiras têm algo de sério, o Homo Ludens do Johannes Huizinga, ou Huizinga, ou Huizinga, ou sei lá como que se produz, não falo holandês. Vale a pena a gente mencionar, porque foi um questionamento legítimo. Afinal de contas, quem disse? Quem é a autoridade? Esse tipo de atitude, que é praticamente uma atitude filosófica, é muito importante. Agora, eu acho que a atitude filosófica desse meu aluno estava mal direcionada. Aqui eu lamento que a língua portuguesa não tenha uma possibilidade expressiva, como tem a língua inglesa, de falar, por exemplo, misled. Porque mal direcionada tem o significado de o alvo não é muito claro, mas o misled tá conduzida para outro lado, para um lugar diferente. Isso é um pouco mais preciso, porque o ponto é esse. Sim, vale muito a pena questionar, mas o que a gente deve questionar? A definição que eu trouxe é a definição que está nos dicionários. Está nos dicionários há muito tempo. Os dicionários, quem faz, são pessoas que estudam a língua, que olham para o que está circulando e vão registrar aquilo que as pessoas falam. Por isso, essa acepção é uma acepção que é popular. Mais do que alguém virar e dizer, eu agora decidi que isso é assim ou que isso é assado. O questionamento, na verdade, pretendia ser um questionamento de autoridade, mas estava na autoridade que não é uma autoridade, na autoridade que é apenas um observador. Aqui vale a pena uma pequena digressãozinha sobre a linguística, porque é uma coisa próxima a que muita gente fala. E agora os linguistas dizem que pode falar menos, ou pode falar nós vai, algo do gênero. Os linguistas não falam nada, porque a linguística não é uma gramática normativa. A gramática normativa, que dá normas, é aquela que diz pode ou não pode. O que os linguistas falam é, olhando para os usos, existe ou não existe. Eu gosto de fazer a metáfora, a analogia de que é como um biólogo. Um biólogo não diz, os animais têm que ser assim. Ele fala, os animais são assim. Nenhum biólogo jamais olhou para um ornitorrinco, eu adoro falar de ornitorrinco, e disse, esse animal está errado. Não, ele existe. Existe um animal que tem pelos, que mama na infância e que bota ovos, tem bico e nadadeiras. O que a gente tem que fazer é tentar entender o que acontece com esse animal compósito. Fechado parênteses,
É um pouco isso. O nosso questionamento, ele é super válido, desde que a gente questione o quê? As autoridades, ou quem sabe os métodos, mas é um pouco mal direcionado quando a gente tenta questionar os resultados ou a autoridade de quem não é uma autoridade. O questionamento correto é aquele que levou Platão a escrever a República inteira, centenas e centenas de páginas a partir de uma questão que foi colocada para o Sócrates pelo sofista Trasímaco, de que ele tinha resposta absoluta. O que é a justiça? A justiça é a conveniência do mais forte. Essa é uma, aspas, verdade estabelecida. O que o Sócrates foi fazer? Vamos questionar a verdade estabelecida, vamos questionar a opinião, vamos questionar a autoridade, vamos questionar a aceitação. E quando a gente está falando sobre descrição de fatos, sobre descrição de realidades sociais, porque a língua, vamos combinar, é uma realidade social, ela existe enquanto as pessoas estão falando. Algumas línguas já desapareceram, a gente chama na metáfora de línguas mortas, apesar de elas não estarem 100% mortas, alguns textos sobrevivem e falam pela gente, mas elas estão mortas porque não existem mais falantes que estão usando e negociando os significados. A língua está lá, congelada, ou, para usar a imagem linda do Carlos Drummond de Andrade, em estado de dicionário. Tem línguas que estão assim, outras estão submetidas à negociação. Boina ou boné, de novo. Vamos observar o que as pessoas usam. Vamos observar o que é a definição. E vamos tentar entender quais são as negociações que estão por trás.